Boas tardes, meus irmãos. Cada vez mais ouve-se falar do Estado Islâmico, não é? Que é um grupo radical, extremista do Islão, lá para aquela banda dos Iraques e dos Gireões e Afeganistões e Sírias, para aqueles lados, para aquelas bandas. E a gente vê realmente quanta violência eles aplicam por onde passam. E quero com este vídeo fazer ver a vocês que eles têm justificativa. Eles têm a maneira que eles agem em decapitar pessoas, incendiar isto e aquilo, né? Tanto este ódio, esta força que eles têm de pôr tudo debaixo da lei islâmica, tem fundamento. E o fundamento vem do próprio livro religioso deles, do próprio livro sagrado deles, que é o chamado Alcorão, ou simplesmente Corão. Eu quero só aqui ler para vocês um dos versos que faz arrepiar até o cabelo. Ainda vou dizer o lugar. Sobre os não muçulmanos e a jihad. A jihad entende-se por guerra santa, neste sentido. Sobre aqueles que não são muçulmanos, o que é que eles dizem? O que é que lá no livro deles, o que é que diz? Se a gente for ao Alcorão, capítulo 58, versículo 5, diz isto assim: sabei que aqueles que contrariam Allah, não é? O Allah é o nome que eles dão a Deus. Sabei que aqueles que contrariam Allah e o seu mensageiro, aqui supõe-se o mensageiro é o profeta Mohammed, ou Maomé, em português Maomé. Isto foi aquele que teve revelações, dizem que teve revelações acerca de Deus, e depois ao longo dos tempos foi fazendo este livro que eles consideram sagrado, não é? Isto é tipo a Bíblia deles. Portanto, 58, versículo 5. Sabei que aqueles que contrariam Allah e o seu mensageiro serão exterminados, como o foram os seus antepassados. Por isso, nós lhes enviamos luzes, versículos, e aqueles que os negarem sofrerão um afrontoso castigo. Outro do capítulo 5, versículo 51, diz assim: ó fiéis, estão aqui, chamam os fiéis muçulmanos, ó fiéis, não tomeis por amigos os judeus nem os cristãos, que sejam amigos entre si. Porém, quem dentre vós os tomar por amigos, certamente será um deles. E Allah não encaminha os iníquos. Outro, capítulo 8, versículo 57. Para Deus, para Allah, não há animais mais vis do que aqueles que não acreditam e continuam incrédulos. Ou seja, a gente, por exemplo, eu, como cristão que sou, católico, sou pior que um animal. Somos pior que os animais. Aos olhos de muçulmano, quem pega nestes versículos e toma a sério, não é? Somos pior que animais. Por isso é que eles decapitam isto e aquilo, não é? Porque somos para eles um nada. Imagina acerca disso. Os judeus e os cristãos são perversos. Lutai contra eles. Isto no capítulo 9, versículo 30. Capítulo 2, versículo 193. Combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Allah. Por isso aqui está aquela grande força de conquistar tudo. Porquê? Porque eles querem implementar isto para prevalecer a religião dos muçulmanos. Outra, capítulo 9, versículo 5. Mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat. O zakat é uma taxa, não é? Abri-lhes o caminho. Sabei que Allah é inteligente, misericordíssimo. Quer dizer, se a gente arrepender isto e aquilo e a gente pagar aquela taxa, estamos ok. Se não... Outro, capítulo 22, versículos 19 a 23. Existem dois antagonistas, crédulos e incrédulos, que disputam acerca do seu Senhor. Quanto aos incrédulos, serão cobertos com vestimentas de fogo e lhes será derramada sobre as cabeças água a ferver, a qual derramará tudo quanto há em suas entranhas, além da totalidade das suas peles.
Em adição, haverá clavas de ferro para o castigo. Toda vez que dele, do fogo, quiserem sair, por angústia, ali serão repostos e lhes será dito: sofrei a pena da queima. E depois diz que mais à frente quem fizer isto terá uma recompensa no céu. Vejam lá o detalhe da violência que está aqui. É mesmo para massacrar. Outra coisa que os muçulmanos também podem fazer, ainda estou a dizer que são tolos, não é? Estou só a falar alguns versos que estão lá no livro sagrado deles, e alguns praticam isto, que é mentir para dissuadir o inimigo, ou seja, eles vão para uma região qualquer, fazem-se de contas que são muito bonzinhos. É isto? Mentem para que eles possam, quer dizer, intrometer-se nas nações, ou nos povos, ou nas coisas, e depois o que é? A seguir, conquista, guerra, decapitações, isto e aquilo, violência. Eles têm isto está justificado. Na religião deles, mentir para que a religião seja prevalecida naquele lugar é permitido. Não é nem sequer é pecado, é permitido. Isso está escrito no livro que é chamado as Hadiths. Hadiths é tipo, são livros que relatam as ações do profeta Maomé. Portanto, não faz parte do livro sagrado, mas são livros com muita importância que os muçulmanos têm um respeito enorme, que são, portanto, livros tipo autobiográficos do profeta. Portanto, tudo aquilo que o profeta fez e disse está tudo correto. O profeta para eles é o homem ideal. Portanto, tudo o que ele fez, o que ele disse é certíssimo. Então vamos ver aqui. No livro chamado Bukhari, capítulo 47, versículo 857, diz assim: ela ouviu o apóstolo de Deus, que é o Maomé, dizer: aquele que faz a paz entre as pessoas por inventar uma boa informação ou dizer coisas boas não é um mentiroso. Outra, volume 5 do mesmo livro, capítulo 59, número 369. Maomé perguntou: quem está disposto a matar Ka'ab bin al-Rajjar, que feriu Alá e seu mensageiro? Um dos muçulmanos, Mohammed bin Maslama, respondeu: ó mensageiro de Alá, gostaria que eu o matasse? Quando Mohammed disse que sim, Maslama disse: então permite-me que eu o engane. Mohammed permitiu. Maslama então mentiu para Kaaba, atraindo para a sua armadilha e o matou. Portanto, vejam lá, mentir está permitido para a conquista daquilo que eles querem. Agora, o que é que os muçulmanos dizem acerca das mulheres? A gente estamos acostumados a ver na televisão as mulheres sempre com burcas e isto, parece que são tratadas, são pessoas de segunda classe. As mulheres são pessoas de segunda classe. E vamos ver o que é que diz, o que é que diz o livro sagrado acerca das mulheres, do Alcorão. Diz assim: se um homem convida a sua esposa para dormir com ele e ela se recusa, então os anjos enviam sua maldição sobre ela até amanhã. Isto na Hadith de Bukhari. Portanto, tem uma maldição investida nela. Outra: as esposas têm os mesmos direitos que o marido tem, de acordo com os princípios gerais conhecidos. Naturalmente, os homens estão um grau acima delas em seus status. Então, o homem está um grau acima. Outra frase: não é que o testemunho de uma mulher equivale à metade de um homem? As mulheres disseram sim. Ele disse: isso é por causa da deficiência da mente feminina. Ora, o que é que isto está aqui a dizer? Que as mulheres são deficientes. Têm metade da capacidade intelectual. Isto está na religião dos muçulmanos. Divórcio de mulheres. O divórcio de mulheres que não se menstruam portanto, são antes da puberdade. Portanto, quando elas ainda não se menstruam, há como é que é dizer? Há uma norma para o divórcio de mulheres, que lá eles podem casar com crianças. Eles podem casar com crianças e homens e podem se apreciar delas. Aqui é o divórcio destas que têm idade antes da puberdade.
Então ele, Maomé, então ele escreveu o documento do casamento com Aisha, o nome dessa menina. Casou-se, esse profeta Maomé casou-se com uma Aisha que tinha só 6 anos, vejam lá. Diz aqui mesmo, quando ela era uma garota de 6 anos de idade e consumiu o casamento quando ela tinha 9 anos, ou seja, teve relações sexuais com uma menina de 9 anos. Isto que era um profeta Maomé que os nossos irmãos muçulmanos têm como homem ideal. Como é que pode isto ser, meus amigos? Como é que essa gente pode seguir um profeta, um homem que se diz que é de Deus, que escreve estes versos, que se casou com uma pequena de 6 anos e teve relações aos 9? Como é que isto pode? Isto é só metade da coisa. Isto é só metade da coisa. E se calhar vou fazer um vídeo acerca deste profeta Maomé. Como é que a gente consegue esta religião? Não sei. Mas, meus irmãos, temos que respeitá-los. Cada um tem a sua liberdade de acreditar naquilo que quiser. Mas a coisa é verdade. Como é que isto pode ser uma verdade de Deus? Como é que um Deus pode ser desta maneira violento? Para mim, um Deus muçulmano é um Deus terrorista. E que há um Deus que existe, é um Deus de amor. É um Deus que quer que a gente seja amigos uns dos outros, que a gente respeite os outros. E enfim, o que eu posso dizer, não é? Para eles, eles acreditam no mesmo Deus, eles acreditam que foi Deus que salvou um mundo, que Deus que criou tudo, não é? É um Deus criador, embora eles não acreditem na Santíssima Trindade, não é? Mas ao menos acreditam nisso. Mas que visão de Deus tem estes nossos amigos, não é? É claro que há muçulmanos que dizem, mas esses gajos que andam a espalhar essa violência não são verdadeiros muçulmanos. E depois esses muçulmanos dizem, não, esses que não fazem nada é que não são muçulmanos como deve ser. Pronto, estamos a viver numa época, meus amigos, uma época das cruzadas. Eles vão conquistar muita coisa aí. Vão conquistar muita coisa. Querem reaver os territórios que eles tinham. Não é? O norte da África, a Península Ibérica, Portugal, meus amigos aí. Meus contemporâneos, meus camaradas da minha terra. Cuidado, que esses gajos ainda vão chegar aí. Vai. Eles têm planos para isso. Para os próximos 5 anos vai ser isso. Tomem cuidado e vamos a ver. Vamos rezar por eles. Para que eles se convertam e para que haja algum tipo de ação também por parte das Nações Unidas ou de alguma coisa. Porque também temos que nos defender, não é? Contra estes gajos. Vamos rezar e vamos esperar que eles não chegam cá a nós, não é? Já estão a ameaçar o Papa e tudo. Portanto, vamos ver onde é que isto vai. Nosso Senhor nos acompanhe. Até para a semana, se Deus quiser.